Pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre os números naturais, tá? Vamos relembrar aquilo que vocês já viram no terceiro ano, bem facinho, vamos lá. Vocês já ouviram falar nos números naturais? Com certeza! Desde bem pequenininho, quando a gente aprende, quando alguém pergunta assim, quantos anos você tem? Aí você diz, bota só o dedinho, 2, 5. A gente já vai aprendendo que o mundo gira em torno dos números. Sim, os números estão em todos os lugares e são utilizados em muitas situações em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Quando nós falamos de matemática, muitas vezes nós ficamos apreensivos, ansiosos, achando que matemática é muito difícil e não é. Matemática é só uma questão de a gente pensar um pouquinho mais, tá bom? Por exemplo, nós podemos ver os números em todos os lugares, nas placas dos carros, nas placas de trânsito, no dinheiro da mamãe e do papai, quando nós vamos ao supermercado. A gente sabe que a gente tem várias cédulas. Temos a cédula de 20, de 10, de 5, de R$ 2. Temos os centavos, que são essas moedinhas de metal, 10 centavos, 5 centavos, 25, 50, de R$ 1. Tudo isso são números. No dia do nosso aniversário, quando a gente completa ano. Quantos anos você tem? Eu tenho 7, eu tenho 6, eu tenho 8. Já vou fazer 9. Então, isso os números também estão. Quando a mamãe vai preparar seu aniversário, que ela faz, por exemplo, brigadeiro. Ela tem que saber o tanto de convidados que vai ter para poder fazer os brigadeiros, para nem sobrar e nem faltar. Placa de carro, quando nós vamos comprar alguma coisa na farmácia, quando nós estamos no trânsito, no ônibus, que a gente vê aquelas placas, ao telefone, os números, o relógio para a gente ver as horas, a temperatura. Vocês já viram aquelas placas de temperatura? Hoje está fazendo 35 graus Celsius, hoje está fazendo 37 graus Celsius, tá? No controle que a gente muda, no nosso celular também tem números. Na balança, quando nós vamos nos pesar, se a gente está mais gordinho, se a gente está mais magrinho, lá vai dar um número, né? Nem sempre esse número a gente se agrada, mas ao relógio, quando alguém pergunta para você, que horas são? Aí você vai ter que olhar no seu relógio, no seu celular, se é 1 hora, se é 2, se é 9 horas, se é 11 horas, se é 5 horas, ok? Nos números de emergência, por exemplo, aconteceu um assalto na sua rua, só tem você e você está com o celular, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ligar para a polícia, né? Vai ter que discar 190, são números. Aconteceu algum acidente, você vai ter que ligar para o número 192, que vai chamar a ambulância, a SAMU. Aconteceu um incêndio, você vai ligar para o 193, que é o bombeiros. E vários outros números que a gente liga de emergência. Defesa Civil, Centro de Atendimento à Mulher, Direitos Humanos. Cada questãozinha dessa tem um número que a gente pode ligar e é sempre importante a gente ter esses números de emergência em casa. Outra coisa bem legal, quando a tia Maria tá fazendo lá o lanche gostoso para vocês, vocês acham que ela faz assim só no olho, o arroz, a sopa, o Nescau? Não. O que a tia Maria faz toda vez quando ela vai fazer a merenda do dia? Ela passa em sala, perguntando, professora, quantos alunos tem aqui? Hoje, Maria, vieram 30. Aí ela vai e anota. Aí passa lá no segundo ano, professora, quantos alunos vieram aqui? Vieram 25. Ela vai e anota. Professora do quinto, quantos vieram hoje? Hoje veio 40. Aí ela vai lá e anota. Ela vai pegar todos esses números, ela vai somar e vai dividir a quantidade de comida para cada aluno desse. E só a partir dessa continha e desses números é que ela vai conseguir fazer a merenda para que não sobre, tá bom?
Ou às vezes até sobra um pouquinho. Não tem quando vocês repetem um pouquinho? Sobrou um pouquinho? Às vezes ela faz isso, porque ela tem medo de faltar. Porque não pode faltar merenda, mas sobrar um pouquinho pode. Mas mesmo assim ela tem que fazer as refeições certinho, fazendo as continhas certinho. Muito bem. Desses números naturais, nós vamos ver que há os conjuntos. Que conjuntos são esses? São os conjuntos dos números naturais. Tem 0. Gente, pensando bem, o que são os números naturais? São os números que a gente conhece. É o 1, é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 10.000, 100.000, 200.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Os números, eles são infinitos. Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 0, nós podemos fazer qualquer número, tá? Esse a gente chama de conjunto dos números naturais. Tem um conjunto dos números naturais pares. São quando a gente vai contando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Toda vez que um número terminar com o número par, como 2, 4, 6, 8 e o 0, a gente diz que são números pares. Toda vez que o número terminar com 0, com 2, com 4, com 6, com 8 e com 0, a gente diz que é um número par. Tem os conjuntos dos números naturais ímpares, que toda vez que terminar com o número 1, 3, 5, 7, 9, a gente diz que é um número ímpar. E o conjunto dos números naturais primos, né? Que é 2, 3, 5, 7, 11, 13. Toda vez que termina em ímpar, é conjunto dos números naturais ímpares. Toda vez que termina com o número par, se chama conjunto dos numerais pares. Além disso, quando a gente fala em números naturais, a gente vai falar sobre antecessor e sucessor. Isso aqui é bem fácil. O que é um número antecessor? Dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior a ele. Já está dizendo antecessor. É o número que vem antes. Por exemplo, o número 3. O número 3 vem antes de qual número? Do número 4. Então, 3 é antecessor de 4. 2 é antecessor de que número? Do 3, porque o 2 vem antes do 3. O 1 é antecessor de qual número? Do 2, porque o número 1 ele vem antes do número 2. 0 é o antecessor de 1, porque vem antes de 1. E o 0 não possui um antecessor natural, porque a partir daí nós vamos ver os números negativos, só que vocês ainda não vão ver os números negativos. Por enquanto, nós vamos ver só os números naturais. Então, toda vez que um número vier antes, ele se chama antecessor. Também nós temos os números que são sucessores. Se o antecessor é o que vem antes, então o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente depois. Não pode ser daqui a não sei quanto tempo, tem que ser imediatamente depois. Temos que 1 é sucessor de 0, porque o 1 vem depois do 0. O 2 é sucessor de 1, porque vem depois do 1. 3 é sucessor de 2, porque vem depois do 2. E 4 é sucessor de 3 e assim por diante. Então, todo número que vier imediatamente depois de um número, ele se chama sucessor. Então, vamos lá. Antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vem depois. Deixa eu passar aqui. E tem os números consecutivos, que são quando os números eles estão em ordem. Dizemos que determinados números são consecutivos se não faltar nenhum número entre eles. Por exemplo, eles estão em uma sequência. A sequência ela não pode ser quebrada, tá? Por exemplo, 1, 2 e 3 são números consecutivos? São, porque eles estão em uma sequência. A sequência normal do número, não está pulando nenhum número. Tá vindo 1, depois do 1 vem o 2,
depois do 2 vem o 3. 4 e 5 são consecutivos? Sim, porque 4 e 5 estão na mesma ordem. 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 são consecutivos porque eles estão na sequência que nós conhecemos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quando a gente está brincando de se esconder, a gente começa a falar números consecutivos. Aí assim, aí quando alguém diz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aí todo mundo, não. Por quê? Porque a pessoa pulou um número. Pode pular um número na hora que está contando lá na brincadeira de esconde-esconde? Não, a pessoa tem que contar em sequência. Porque todo mundo vai saber a hora de se calar para a pessoa não achar você na hora da brincadeira. Entendeu? Então, esses são os números consecutivos. Exemplo, eu coloquei aí 3 sequências de números. A primeira sequência, 200, 201, 202, 203, 204. Vou pegar o número 201. Qual é o número antecessor a 201? Antecessor. O que quer me dizer essa palavra? Antes. Qual o número que vem antes de 201? 200. E o sucessor de 201? Sucessor, aquilo que vem depois. 202. Na sequência, 144, olha só os números consecutivos. 144, 145, 147, 149, 150. Vou pegar o número 149. Qual é o antecessor de 149? Antecessor é aquilo que vem antes. E ali eu coloquei o quê? 147. Tá certa essa resposta? Antecessor de 149, 147? Não. Essa sequência está errada. Primeiro que os números não estão consecutivos. E o número que vem antes de 149 é 148. Ou seja, professor, essa sequência está errada. Ok? Na sequência, 499, 500, 501, 502, 503. Essa sequência está certa? Sim, porque os números estão consecutivos. Aí eu posso pegar o número 500. Qual é o antecessor do número 500? 499. Qual é o sucessor do número 500? 501. Essa sequência está correta. Então, nós temos que prestar muita atenção se os números estão consecutivos ou não. Antecessor é aquilo que vem antes e sucessor é aquilo que vem depois. Muito bem, essa foi a nossa aula de números naturais, então agora você vai fazer a sua atividade, tá bom? A gente se vê. Até lá!